Tô de TPM, parece que o mundo tá querendo me irritar. Eu tô impressionada. Só foi embora, vambora. Olá, internet! Meu nome é Ana e bem-vindos ao meu canal. Tem muitas pessoas à minha volta, principalmente amigos, que já chegaram pra mim e perguntaram: Cara, eu não sei usar nada de maquiagem. Eu queria saber o que eu faço, o que eu tenho que ter, o que é o básico, assim, pra ter de maquiagem, pra que serve. Então esse vídeo de hoje vai ser um guia prático e rápido de coisas básicas para você ter de maquiagem na sua casa, até para você fazer cosplay ou não, só o básicozinho, pelo menos voltado mais para cosplay, né? Porque assim, tem coisas aqui que eu acho que são importantes de um modo geral, mas que para certas pessoas não são, então... Afinal, a maquiagem é mais uma ferramenta do cosplayer para se parecer ainda mais com o personagem. Então, é muito importante você saber e treinar também em casa para você ganhar experiência de como fazer as coisas e entender você mesmo para saber como usar melhor. Deu pra entender? Então eu separei aqui de coisas que eu acho importantes e coisas que eu acho opcional para caso você queira ou não usar pro seu cosplay ou pros seus cosplays em geral, assim. E pra começar tudo, uma coisa que eu acho muito importante você ter é o primer. Eu vivo falando dele, inclusive, em vários dos meus vídeos. Mas por que ele é importante? Porque a partir dele, a gente vai ter uma base nivelar e uniforme para colocar qualquer outra coisa em cima. Não só isso, como ele vai trazer mais à tona as cores que a gente for colocar no rosto. Esse especificamente é pro rosto, inclusive. Porque, querendo ou não, muitos dos personagens que a gente for fazer não vai ter poros, não vai ter textura de pele normal. Então, usar o primer vai ajudar bastante nisso, para nivelar os poros, cobrir os poros e, né, botar as outras coisas por cima e ficar bonito. Nessa mesma linha do primer do rosto, de um modo geral, também tem o primer para os olhos, porque muitas das vezes você vai botar uma sombra e ela não vai ficar exatamente igual ao que tá ali na paletinha. Então, o primer para os olhos ajuda muito nisso, para trazer as cores para frente e para deixá-las mais pigmentadas, mais vibrantes. Além de, assim como o outro primer, dar uma base nivelada, assim, uniforme para os seus olhos. Por exemplo, eu tenho os olhos super veiudos. Então, se eu passo o primer, ele dá uma nivelada nisso, parece que não tem veia nenhuma e aí eu consigo colocar outras cores em cima. E antes de passar a base, uma coisa importante que eu já fiz, até vídeo aqui no canal aqui em cima, tá aqui, e também aqui embaixo, se vocês quiserem assistir na descrição, é o corretivo colorido, que ele serve para também uniformizar o seu rosto. Em relação a cores, não em relação à textura. Por quê? Porque muitas das vezes a gente tem manchas, marcas no rosto que a gente não quer, olheiras, por exemplo, eu tenho várias. Coisas que a gente não quer deixar à mostra e que incomodam muitas das vezes. No meu caso, me incomoda bastante. E como eu falei, esse vídeo aqui no meu canal eu expliquei tudo bonitinho de como funciona, para que serve, cada uma das cores, então eu recomendo muito vocês assistirem e também, por exemplo, irem aqui numa paleta já, porque essa é uma paleta pequenininha, eu tenho ela há muito tempo, acho que é da Ruby Rose, tenho quase certeza que é da Ruby Rose. É, da Ruby Rose mesmo. É uma paletinha pequenininha, foi super barata e, cara, vai durar bastante, porque vem muita quantidade de corretivo aqui. E agora vem a parte um pouco mais complicada de explicar, que são bases. Ah, é um básico, né? É base. Ai, piada horrível. Assim, existem vários tipos diferentes de base. Existe base de pouca cobertura, com média cobertura e alta cobertura. Tudo depende de como você quer que a sua pele fique no final das contas. Porque, por exemplo, eu tenho sardinhas. Então, por exemplo, usar uma base com baixa cobertura não vai tapar as minhas sardinhas. Então, se eu fizer um personagem, por exemplo, que tem sardinhas, ok, show. Mas e para um personagem que não tem nada? Aí eu optaria por uma alta cobertura. E tem outra coisa que vocês têm que prestar atenção, que é disponibilidade de cores, porque isso é uma coisa que inclusive é muito discutida no meio das maquiagens, em que muitas empresas não têm tanta variedade com relação às suas cores de base e de corretivo. E mesmo que elas possam ter até uma boa variedade, elas não vão estar necessariamente acessíveis para a galera, então não vão estar num preço tão legal assim.
Por isso eu acho muito importante você fazer a sua pesquisa antes de escolher a base que você quer. Tem vários vídeos aqui no YouTube da galera falando... Tem vários vídeos aqui no YouTube da galera... Tem vários vídeos aqui no YouTube da galera... Caraca, tá difícil! Tem vários vídeos aqui no YouTube da galera falando sobre esse tema, que é um tema muito importante porque muitas empresas não se importam de fazer bases para conseguir acessar todo mundo, só acessa ao público branco. Muitas das vezes eles têm uma grande variedade de bases e corretivos para peles brancas, mas quase nenhuma para peles negras. Então, acho bom você procurar até para poder apoiar as marcas que tenham isso e que também tenham um preço bem acessível, porque assim pelo menos você consegue distribuir mais pessoas têm acesso a esse tipo de coisa. Por exemplo, essa daqui que eu uso é da Fenty, da Rihanna. Recomendo muito, mas em compensação ela é super cara, apesar dela ser super inclusiva com relação à variação de tons dela. Mas ela é uma ótima base, eu uso ela direto, ela vem nisso aqui, vem com uma boa quantidade de produto, então dura pra caramba. Eu acho que vale o investimento, mas tudo varia do que você quer. E ela é de alta cobertura, inclusive. Continuando nessa mesma pegada, tudo mesmo que eu falei pra base vale também para o corretivo, exceto a parte de cobertura. Geralmente, boa parte dos corretivos tem alta cobertura, até porque ele é corretivo, ele é pra você corrigir o que está embaixo, então é pra isso. Com relação a cores do corretivo, eu recomendo você escolher um tom, vamos dizer assim, mais claro do que o seu tom de pele para você conseguir fazer esse negócio de 3D, de brincar com luzes, de, por exemplo, trazer essas partes onde você põe o corretivo para frente, não só corrigir as partes que você quer corrigir do seu rosto, por exemplo, uma espinha ou coisas assim. Isso já te adianta muito na parte do contorno. E outra coisa que eu acho também muito importante com relação ao rosto em geral é o contorno. Você pode escolher entre um contorno líquido, não sei se pode dizer líquido, mas em bastão ou coisas assim, ou também um em pó. Eu dou preferência ao pó porque eu acho que ele é mais fácil de você controlar o quanto você quer do que realmente o em bastão ou líquido. Por acaso nesse daqui já tem o líquido, mas eu comprei um pó separado só para isso. E o contorno serve para você, vamos dizer assim, remoldar o seu rosto. Por exemplo, o personagem que eu quero fazer é um homem, então eu posso dar preferência a fazer linhas aqui com contorno para trazer a minha mandíbula um pouco mais para frente. Mandíbula não, né? Essa parte daqui da boca e tal, um pouco mais para frente. Ou aqui em cima também para definir um pouquinho mais as bochechas do rosto. Ou até na mandíbula para deixar com um formatinho de V clássico de anime aqui na mandíbula também, assim. E também é muito útil se você for fazer personagens reais. Não bem reais, né? Mas tipo, personagens baseados em pessoas. Porque aí você tem como moldar o seu rosto para ficar o mais parecido com o daquela pessoa. Então contorno pra mim eu acho que é uma coisa muito importante de você ter. E pra fechar a parte do rosto em geral, eu recomendo muito um pó translúcido. Pó translúcido geralmente não tem muito uma marca assim específica, porque é basicamente como se fosse um pozinho solto mesmo para você passar no rosto. Então não tem muito assim de marcas ou coisas assim específicas para você ir. Mas, por exemplo, esse daqui da Ruby Rose matificante, é um pó translúcido matificante, eu também achei que valia a pena porque ele era baratinho e vinha uma boa quantidade de pó pro que eu tava precisando. Porque eu estou precisando ainda, porque eu ainda tenho um outro aqui fechadinho. Derrubando tudo. E ele serve pra fazer o famoso baking, que é uma coisa que muitas drag queens fazem, que eu descobri inclusive assistindo coisas de drag queens. É por isso que você tem que ver muitas coisas diferentes, porque aí você vai aprendendo coisas novas e adquirindo conhecimentos diferentes pra poder, né, fazer um negócio bonito e interessante. No caso das drag queens, elas usam muito baking pra poder... Como é que eu vou explicar isso? Pra poder selar tudo que elas passaram antes, principalmente nos lugares onde elas passaram corretivo. Mas por que eu selaria tudo isso? Porque, por exemplo, você deixaria uma textura mais nivelada. Além de você ter passado o primer antes, ele deixa ainda mais nivelado, deixa mais suave, com mais aparência aveludada. Lembrei a palavra certa. Além disso, ele faz com que a sua maquiagem dure mais tempo, que ela não comece a craquelar e ficar esquisito. Então, um pó translúcido é muito importante, pelo menos na minha opinião, eu acho muito importante. Depois que eu descobri esse negócio vendo o RuPaul's Drag Race, menina, não consigo mais, eu tenho que ter um negócio desse perto. Não consigo viver sem.
E inclusive procurem por um negócio que venha uma boa quantidade, porque você vai usar bastante. Você vai precisar usar bastante para poder ocupar toda a área do seu rosto, basicamente, né? Porque é onde você vai passar o corretivo. No meu caso, eu passo na cara inteira. Então, tipo, eu preciso disso aqui o suficiente para passar na cara inteira e ter certeza de que eu não perdi nenhum lugar. Outra coisa que eu acho também muito importante você ter é isto aqui. Mas Ana, isso aqui é uma cola bastão, isso aqui não tem nada a ver com maquiagem. Na verdade, tem. Porque muitos dos personagens que você vai querer fazer, principalmente se eles forem baseados em animes e coisas assim, se forem de estilo japonês em geral, eles vão ter uma sobrancelha com certeza de um outro tom diferente da sua, ou elas vão ter um formatinho diferente, ou vão ter um tamanho diferente, uma grossura diferente. Então é nessas horas que uma cola bastão vai te ajudar bastante. E se você quiser saber mais de como que funciona isso, especificamente de tirar as sobrancelhas usando uma cola bastão, eu fiz um vídeo aqui em cima e aqui embaixo também, tá aqui, explicando como é que usa isso aqui pra tirar as suas sobrancelhas e refazer outras nos lugares das suas. Assim, isso aqui é muito importante. Oi, gente. Então, esse vídeo vai ter que ser dividido em duas partes. Provavelmente você já deve ter reparado por conta do título, né? Mas eu tive que dividir em duas partes porque, assim, editando esse vídeo tava dando 25 a 30 minutos. Então, assim, pra não ficar um negócio grande, massivo, chato, eu dividi em duas partes. Então, semana que vem tem parte 2. Yeah! Beijo!